Vamos conversar com o economista e doutor em economia Otílio Rodrigues sobre o significado da palavra república, que vem sendo desrespeitada, inclusive por quem deveria garantir uma república saudável. Otílio Rodrigues, o significado da palavra república perdeu nos tempos atuais? Historicamente, existiram 5 grandes formas de governo. No início teve a monarquia, que era o governo exercido pelo monarca, pelo rei. Depois teve a autocracia, que foram as ditaduras que existiram ao longo de toda a história. Em seguida vieram as oligarquias, que era o governo de uns poucos que se alternavam, já era um pouquinho diferente. E Platão propunha a aristocracia, que era o governo dos sábios, Platão tinha essa ideia equivocada de que o povo não tinha sabedoria para governar, então que o governo deveria ser exercido por pessoas de sabedoria. E por fim, na história, nós temos a democracia. A democracia tem 3 características fundamentais. Uma, a igualdade perante a lei, onde todos são iguais, a ocorrência de eleições livres, democráticas e periódicas e a divisão de poderes. Então essa é a característica da democracia. A república, que é um termo que vem do latim, que significa coisa pública, é um governo em que o poder ele é exercido pelos representantes escolhidos pelo povo. Esse é o significado da República. Agora, por que nós deveríamos hoje, celebrar a proclamação da República, né? Como nós somos bons conservadores e defendemos o pensamento conservador, que afirma que nós temos que preservar as conquistas da civilização humana, né? Que nos chegaram até aqui. Então nós deveríamos celebrar a nossa história, a nossa identidade comum, as nossas lutas, as nossas batalhas. Esse é o significado ideal de República, né? Celebrar essa história comum, essa identidade que existe entre nós, as nossas lutas, as nossas batalhas. Agora, o que nós observamos, Erivan, é que vamos pensar um pouco também ainda o sentimento de civismo, né? A palavra cívica, civitas em latim, quer dizer a cidade. No início, lá nos primórdios, os nossos ancestrais viviam em tribos. A humanidade teve que se organizar, teve que se associar para se defender dos perigos da natureza e, posteriormente, dos inimigos de outras. E aí a gente vivia em tribos. Por isso é importante a gente se associar. Então, quando a gente fala república, significa que nós temos aqui uma geografia, nós temos aqui um território, nós temos valores, nós temos culturas, nós temos muitas coisas em comuns. Como é que a sociedade deveria agir para recuperar todos esses valores que você acaba de destacar? A Constituição do Estado, o Estatuto do Estado, a razão de existir um Estado é que o cidadão comum, como muito bem colocou Thomas Hobbes, um dos maiores pensadores políticos da história, é assim, o cidadão renuncia ao direito à violência e transfere ao Estado. O Estado ele tem a função e a responsabilidade de defender os interesses da comunidade, ele tem o monopólio da violência e ele assume algumas funções, como por exemplo a função policial, né, de policiar, e a função de justiça, de exercer o julgamento dos conflitos, né? Essa é a função clássica do Estado. Então, o Estado tem como princípio fundamental defender o direito à vida, o direito à liberdade e a propriedade privada, como prega o liberalismo político e o liberalismo econômico. Então, essa é a função do Estado. Se a gente observa esses últimos tempos, há uma certa desvirtuação dessa função do Estado. Primeiro, existe a manipulação por parte de grupos de interesse e um desvirtuamento dessa função do Estado. Isso leva a um certo descrédito do cidadão em relação ao Estado, à nação e esse sentimento de civismo. O cidadão ele tem um dever, ele tem primeiro de acompanhar, de participar, né? A palavra política, que vem do grego polis,
que diz respeito à cidade, onde os cidadãos se reúnem para decidir, para deliberar sobre os destinos da comunidade, da sociedade, de uma nação, de um Estado. O que nós observamos é que nesses últimos tempos existe esse desvio das funções clássicas e tradicionais do Estado. Então, acontece a manipulação, acontece a corrupção, a incompetência do setor público, né? Onde o Estado põe a mão, gera incompetência, e isso leva a um certo ceticismo e um certo descrédito do cidadão nas instituições do Estado e da nação. Para muita gente, gera um certo isolamento. A partir desse descrédito, dessa desconfiança, as pessoas começam a desacreditar e aí elas se isolam ou se alienam, porque o cidadão teria que participar ativamente. Ele tem um papel fundamental de responsabilidade da civilização, do Estado e da nação. Como resgatar isso? Não tem outro caminho que não seja através do debate, da discussão, da análise. Se a gente entregar os pontos, negligenciar, se furtar desse papel fundamental de cidadão ativo, participante, cada vez mais esses grupos de interesses mesquinhos vão se apropriar das instituições de Estado e vão manipular em defesa dos seus próprios interesses. Eu sei que existe hoje um ceticismo muito grande, um descrédito muito grande do cidadão. Não tem mais aquele orgulho de participar, porque quando você olha as instituições públicas, o Estado, o governo, são as instituições públicas, esse desvirtuamento gera todo esse descrédito. É importante a gente dar uma parada para refletir e não deixar que esta negligência aconteça. Não vejo outro caminho que não seja através da análise, da discussão, do debate, em grupos, em todas as instâncias, no município, no Estado, na comunidade, na sociedade. Não tem outra saída, tem que ser por aí.